Olá, eu sou Cris Carolo e essa é a primeira aula online do Aquilo Deu Nisso. Estou muito feliz de ter você aí comigo nessa aula que vai ser em duas etapas. Essa gravada e depois uma aula online, ao vivo, onde você vai poder tirar todas as suas dúvidas. E hoje, conforme anunciado, eu vou ensinar para vocês a reutilização de pequenos pedaços de MDF para fazer plaquinhas e quadrinhos. Para fazer as plaquinhas, você vai precisar de sobras de MDF, que podem ser em tiras. Essa tem mais ou menos 7 centímetros. Eu vou usar 4 tiras de 7 centímetros por 25. E depois 2 tiras menores, que vão dar sustentação atrás da plaquinha. Você vai precisar de lixa, de cola para madeira, de fita crepe, de tintas, pincéis e o verniz para finalizar. Para começar, a gente vai colocar as madeirinhas uma ao lado da outra, e aí não tem muito critério. Você pode colocar de forma meio irregular, que fica bacana, ou você pode colocar bem certinha. Eu prefiro a forma irregular, até porque pode acontecer das suas sobras de MDF não terem exatamente o mesmo tamanho. Então, se você colocar meio irregular, isso fica bem disfarçado e dá um efeito bacana no final. A gente vai usar alguns pedacinhos de fita crepe só para manter essas plaquinhas no lugar. Aí a gente vai prender aquelas 2 plaquinhas menores aqui no fundo. Para que a cola fique bem firme, para que a gente consiga fixar isso de uma maneira a não descolar, eu aconselho você a dar uma lixada no lugar aonde a gente vai colar essas tabuinhas. Até por isso é importante a colocação dessa fita crepe, para você poder lixar de uma forma mais firme. Então a gente lixou a parte maior e vai passar lixa também nessa parte, nessas tabuinhas menores que a gente vai usar para prender. Tudo isso é bem uma lixada bem de leve para tirar aquele brilho, que o MDF tem ainda um brilhozinho, né? E para fazer com que a cola fixe melhor, tá? É só para isso. Eu vou usar aqui a cola para madeira, mas normalmente a cola branca também funciona. Até a cola de silicone funciona. Eu vou usar de madeira porque eu acho que ela é mais segura para esse tipo de procedimento. A gente vai passar a cola. Tá vendo? Não precisa ter uma quantidade muito grande. Eu vou prender exatamente em cima de onde eu lixei. Aqui na parte de cima. E repetindo aqui na parte de baixo. Feito isso, o ideal é que você coloque um peso em cima. Pode ser um livro, pode ser uma caixa, enfim, a lista telefônica, você ainda tem lista telefônica na sua casa? Enfim, você precisa colocar alguma coisa pesada que segure essa tabuinha pequena com a outra maior, ok? Isso vai demorar mais ou menos uma meia hora, 40 minutos, para a gente ter certeza de que está bem colado. Eu já tinha deixado uma tabuinha já montada, você vai ver que não está irregular como aquela que a gente colou, porque eu já tinha deixado pronta. Então ela fica assim, tá vendo? Ela fica bem firme. E para continuar o trabalho, a gente vai pegar aquela mesma lixa e vai passar de leve na peça toda, tá? Bem de leve, só para facilitar que a tinta pegue sobre o MDF. Vamos tirar o pozinho com um paninho.
Se ele tiver um pouquinho úmido, melhor, porque aí os pozinhos já vão grudando aqui, evita de se espalhar pela sua mesa e tudo mais. E aí, a partir de agora, a gente parte para a pintura. O stencil que eu escolhi para fazer é esse stencil de cactos, que ele é feito em 4 etapas, e cada uma delas vai uma cor. Vocês podem ver que aqui eu já fiz alguns outros, e tem aqui uma demarcação de cor já, que até vai facilitar o nosso trabalho agora. Normalmente, eu passo tinta látex como primer na peça, mas como nessa plaquinha eu quero dar o efeito de madeira, eu não vou passar, eu vou passar direto 2 tons de tinta marrom, que vão me dar esse efeito de madeira meio rajadinha e tudo mais. Então eu vou começar com a tinta mais clara. Não tem problema se ela ficar manchada. Dá até um efeito mais interessante se ela ficar assim. Dessas outras duas, eu vou passar um marrom mais escuro. Eu nem limpei o pincel, porque é exatamente isso que eu quero. Eu quero dar esse efeito meio manchado mesmo. Eu estou usando tinta acrílica à base d'água, tá? Você deve ter percebido que eu usei o pincel sempre na mesma direção. A intenção disso é que haja uma marcação como se fossem as veias da madeira, ok? Para continuar com o efeito, eu vou pegar um pincel de cerda mais dura, a tinta mais escura. Olha, a tinta está só na pontinha. E vou fazer algumas marcas nessa parte mais clara, com a tinta mais escura. No caso desse stencil de cactos, eu optei por fazer só em tons de marrom, porque já tem cor nele. Então, se você quiser, por exemplo, bater um stencil como aquele do abacaxi que eu mostrei no começo da aula, que ele vai ser só na cor branca, você pode variar na cor de fundo. Você pode colocar vermelho, amarelo, enfim, deixar o fundo bem colorido e aí fazer o stencil só em branco. É uma outra opção. A pintura desse stencil tem várias etapas. Tá? Então, a gente começa com esse aqui. Vamos centralizar. Eu estou usando como referência essa divisão das tábuas do meio. Tá vendo? Estou deixando a divisão bem centralizada aqui no meio do vaso. Tá? Essa está sendo a minha referência. Aí eu acerto essa lateral do stencil com essa outra divisão aqui, e não tem erro. A gente vai colocar uma fita crepe para manter firme e vamos começar o processo de carimbar o stencil. Então vamos lá. Eu vou começar usando o pincel Pitois, que é aquele arredondado com pontinha, batendo a tinta branca. Cris, ele vai ser branco? Não, ele não vai ser branco. O branco vai anular o marrom do fundo para deixar o verde num tom fiel àquele que está na embalagem.
Lembrando que quando a gente fala de estêncil, menos tinta é mais. Então a gente pega a tinta, tira o excesso no papel, dá uma batidinha no papel e só depois vem para a peça, tá? Se você tiver uma dúvida como fazer essa parte do estêncil, tem alguns vídeos lá no meu canal do YouTube explicando exatamente como fazer. Agora a gente vai ter que esperar secar essa tinta branca e depois vai aplicar a cor nos lugares certos. Os 2 tons de verde e o tom avermelhado aqui. Eu moro numa cidade muito quente, que é Ribeirão Preto. Então, normalmente, eu não tenho problemas com a secagem das peças. Aqui acontece tudo muito rápido. Mas se você mora num lugar mais úmido, na praia, ou enfim, num lugar que a umidade relativa do ar seja muito alta, você pode usar um truquezinho, que é o secador de cabelo, tá? Agora a gente vai começar a etapa de aplicação da cor. Eu vou usar um verde mais escuro aqui no fundo. Feita a planta, parte dela pelo menos, eu vou partir para o vasinho e eu escolhi o tom de vermelho, que vai ser um vermelho um pouquinho mais vivo, que depois eu vou fazer um sombreado com vermelho mais escuro, a parte de cima vai ter um tom meio de rosa, vocês vão ver o resultado no final. Mas agora, neste momento, eu vou aplicar uma cor vermelha em todo o vaso. Agora a gente vai tirar o estêncil e vamos colocar essa outra parte aqui. Essa outra parte tem o cactus e o fundo do vaso. Aí não dá para você ver, mas esse estêncil tem uma marcação lateral para guiar a colocação dele em cima do outro, tá? Prendendo com a fita crepe. Vamos secar rapidinho? Nessa etapa, eu vou escolher um verde mais claro para fazer a parte do cactus e o mesmo vermelho para fazer a parte do vaso. E agora o vermelho da parte que vai representar o fundo do vaso, aquela curvinha que passa atrás da planta.
Vai dar uma sensação de profundidade aqui no desenho. Pronto, essa etapa é bem rapidinha. Aí, de novo, vamos tirar o estêncil. Ele já começa a dar um formato, né? Próxima etapa, a parte do sombreado dos cactos. O importante aqui é fazer o encaixe bem direitinho. E para fazer esse sombreado, eu vou pegar aquela tinta escura que eu fiz no cactus de baixo e misturar um pouco com um marrom para deixar um verde mais fechado ainda, mais queimado, tá? E vamos partir para o sombreado. Não vou colocar o branco aqui, porque é uma tinta mais escura do que a que está embaixo, então não vai interferir na cor. Se a gente fosse fazer um efeito com um verde mais claro, a gente ia precisar sim passar primeiro o branco e depois o verde mais claro. Sombreado bem marcado. A gente vai partir para a última etapa, que é a etapa daqueles espinhozinhos que tem nos cactos. Então, aí agora a gente vai encaixar. Importantíssimo encaixar direitinho. Tem uma marcaçãozinha no estêncil aqui embaixo, para saber exatamente onde a gente tem que colocar. E agora a gente vai usar o branco de novo, porque a gente vai colocar uma cor mais clara em cima de uma cor mais escura. Eu vou usar um amarelo clarinho nos espinhos e um rosa com sombrinhas de cor de laranja na segunda parte do vaso. Como eu vou fazer uma mistura de cor para pintar essa segunda parte do vaso, eu nem vou limpar o pincel. E agora vamos para a última etapa. Retirada do estêncil. Olha só como já está bem bonitinho. Agora, a gente vai fazer algumas coisas com pincel de sombreado e com um pincel fininho, que é só para dar um charmezinho a mais na peça que já está bem bonitinha. Com o pincel de sombreado, a gente vai pegar aquela tinta marrom que a gente fez o fundo escuro, dar uma misturada aqui no vermelho do vaso para dar uma escurecida. Vai eleger um dos lados e vai puxar uma sombrinha de leve aqui só. Vamos dar uma escurecidinha embaixo aqui de toda essa parte de cima, como se ela tivesse um relevo que formasse uma ligeira sombra na parte de baixo. E mais um pouquinho de sombra aqui nesse outro cantinho. Podemos escurecer aqui no fundo, para dar uma sensação de profundidade. E o efeito do vaso é esse. A gente pode caprichar aqui no marrom mais escuro,
De repente dá uma misturadinha aqui no verde. E fazer uma sombrinha aqui embaixo, ó. Para não parecer que o vaso está flutuando. E para completar, a gente pode pegar um pincel fininho, usar um pouquinho do cor-de-rosa e dar uma incrementada nos miolinhos São truques rápidos, mas que fazem a diferença na peça. Acabamos todas as etapas da pintura, fizemos o sombreado, uns detalhezinhos nos cactos aqui, e agora para finalizar eu vou usar o verniz fosco. Poderia ser o brilhante, poderia, mas eu acho que com o tema o fosco é mais adequado. Vamos usar um pincel de cerda macia. E vamos passar na peça sempre no mesmo sentido, esticando o máximo que a gente puder. Esse verniz vai ter a função de proteger. Ele vai dar um ligeiro acabamento, mas é mais para proteger mesmo a peça. Agora é só esperar o verniz secar. Você não vai perceber muita diferença com ou sem o verniz, porque a gente usou verniz fosco. Mas você vai perceber que esse efeito da madeira ficou bem interessante, né? Então é isso. Por hoje é só. Aproveite os bônus que vem junto com a aula, aproveite a apostila, que tem tudo bem explicadinho, e não perca a nossa aula ao vivo. Você vai ficar sabendo da data da aula ao vivo por e-mail ou pelas nossas redes sociais.